filha, companheiro, enteada na vida fazendo trilha. Tem gente que imagina que família tem que ser bem certinha, bem granfina, qual novela de TV, propaganda de margarina, isso não tem nada a ver. Tem família de todo jeito para o que der e vier. Tem mulher sem o marido, tem marido sem mulher. Tem José sem a Maria, tem Maria sem José. Tem arrimo de família, tem casal com filharada, dormindo no mesmo quarto, numa cama apertada. Tem avó fazendo parto, tem gente desempregada. Tudo isso é família, cada uma é de um jeito. Todas têm sua qualidade, todas têm o seu defeito. Não existe na verdade um modelo que é perfeito. Essa é a embolada, bolada para a família. Pai e mãe, avó, cunhada, sogra, avô, irmão e filha. Companheiro, enteada na vida fazendo trilha. Quando a gente fala de família, muita gente imagina um grupo de pessoas mais ou menos assim. Parentes unidos que vivem na mesma casa em harmonia. Tem que ter o pai trabalhador, a mãe presente, os filhos educados em boas escolas, muita saúde e comida na mesa. Senão, não é família. Esse é um modelo idealizado de família. É a família pensada e não a família vivida. É um preconceito que só serve para aumentar a exclusão. No Brasil, é bem fácil perceber que existem os mais variados tipos de arranjos familiares. A ausência do pai ou da mãe, o irmão mais velho que trabalha para sustentar a casa, avós criando netos, tios cuidando dos sobrinhos, filhos adotivos, mães solteiras e por aí vai. Eu moro com meu padrasto, com a minha mãe e com a minha irmã. Eu moro sozinho. Minha mãe, meu irmão e meu filho. Eu moro com os meus pais. A minha família é enorme. Minha família mesmo, meus 2 netos que eu crio. A minha família está na Bahia. É eu, o meu pai, né, e meus 3 irmãos. Família. A pessoa que convive com você 24 horas dentro da sua casa, né? A única coisa que eu tenho no momento. A gente sem família, nós praticamente não somos nada, né? Família é tudo, não é? Mas você só valoriza depois que perde, ou quando tá longe. É aquele que vai estar sempre lá, nunca vai dizer não. Eu dou uma força, minha mãe dá uma força, meu pai dá uma força. Eu e Deus. E eu que também ajudo em casa, sempre ajuda. É sempre um ajudando o outro quando pode, quando não pode. Juntando tudo, é uma rendinha mínima, né? Um trabalho socioeducativo deve valorizar a família da nossa realidade, do jeito que ela é, vivendo num determinado território que tem uma história e que está em constante mutação. Gente com as suas diferenças, seus problemas e suas potencialidades. É esse o assunto do nosso bate-papo. Este pessoal trabalhou com famílias carentes da cidade de São Paulo durante o ano de 2003. E aí, o que levou vocês a trabalhar com famílias carentes? O primeiro momento, assim, a primeira impressão foi essa. Um convite e um interesse em conhecer um pouco mais dessas famílias, dessa população. Eu sempre fiquei muito inconformada de ver algumas situações de diferenças sociais. Eu nasci num bairro de periferia, só que eu tinha uma condição melhor. Porque eu sempre trabalhei com criança. E assim, quando veio esse projeto de trabalhar com as famílias que a gente sempre questionou, que tinha os adolescentes, que tá as crianças, mas que se tinha que fazer um trabalho primeiro com as famílias. E aí, quando surgiu o projeto, eu falei, não, é isso que eu quero. Vamos trabalhar com família, como é que vai ser isso? É um desafio, uma novidade, uma coisa que eu não sabia o que era, mas que eu estava com muita vontade de conhecer. A gente fica tão revoltado quando a gente chega em casa de ver aqueles seres humanos naquelas condições de vida, que você fica, acho que dá mais garra, você fala, não, vamos fazer alguma coisa, vamos melhorar isso. Mas quando eu chego na comunidade, é essa a minha vontade, é de transformar, é de fazer as pessoas pararem para pensar, para refletir sobre a sua situação e não se conformar. Por que eu tô aqui? Por que é assim? Tem que ser assim? São famílias que nunca tiveram escuta, são famílias que vivem no limiar da pobreza, sim, na sua grande maioria. Tinha muito a violência que o filho era usuário de droga, a violência que o marido muitas vezes estava preso. Assim, isso era muito complicado também trabalhar no grupo. Muitas vezes, quando a gente já tinha mesmo começo de grupo, que elas já sabiam que era um grupo, elas colocavam, elas falavam no grupo, elas se abriam. Muitas sofriam violência física do marido dentro de casa. E há várias mulheres
que estão sozinhas, foram abandonadas, mas há também vários homens que foram despejados por essas mulheres. Eu tinha homens que participavam da minha reunião que ficavam com os filhos e que não tinham a mulher, né? Então, assim, acho que tem um pouquinho de cara. Acho que tem a avó também que cuida dos netos, que a mãe deixou os filhos com a avó. Então, acho que tem uma diversidade imensa. Se por um lado a gente encontra famílias extremamente carentes, pobres, de tudo, inclusive de uma questão afetiva, a gente também encontra famílias com uma potencialidade muito boa. Tanto é que a gente desenvolveu isso, né, ajudou a desenvolver dentro do trabalho. Deu para ver que o papel do técnico no trabalho socioeducativo não é tão simples. Ele exige muita determinação e conhecimento. Num trabalho sério e consequente, o técnico se aproxima do bairro de sua gente, conhece o território, com o povo faz um laço, cria e aplica algum tipo de cadastro. Prepara o trabalho e seu desenvolvimento, ajuda e acompanha, faz um monitoramento. Ser técnico exige muita criatividade para lidar com a família, com toda a comunidade. O trabalho socioeducativo tem uma dimensão pessoal e coletiva, acolhendo as famílias, favorecendo a expressão da subjetividade e desenvolvendo a autoestima. O vínculo entre as pessoas e o território onde elas vivem é o primeiro passo na construção da autonomia e da cidadania. Mas como começar um trabalho tão difícil? A primeira dificuldade que eu vejo do trabalho é, assim, é a aceitação delas para aquele grupo. Assim, estão muito acostumadas a situações de ganho imediato, né? Então vai lá, ganha a cesta básica, aí vai não sei aonde, ganha o dinheiro, vai não sei aonde. Então, assim, a dificuldade, acho que maior é entender o que é aquele espaço, para que serve, a gente está aqui perdendo tempo, para que a gente está falando tanto, de que forma a palavra pode funcionar como transformação. É uma coisa complicada, assim, no começo, né? De a gente conseguir conquistar, de a gente conseguir mostrar que aquilo vai ser um espaço legal, que elas podem aprender bastante coisa, que pode ser útil para elas. E vocês não vão fazer nada pela gente? Vocês não vão trazer nada? Mas vocês não vão dar nada? Mas eu preciso de emprego, eu preciso de comida. Como assim você não vai me trazer nada? Né? Então, assim, uma postura mesmo de esperar que o outro faça, que o outro traga, porque acho que as próprias políticas públicas reproduziram isso, né? Então, assim, acho que o mais difícil é isso, é mudar a nossa imagem. Nós somos representantes do Estado, mas estamos lá com uma outra função, com outro papel. Conforme a gente vai conhecendo as pessoas, conforme a gente vai tentando quebrar os climas, melhorar um pouquinho, se conhecer, deixar as pessoas mais à vontade, a gente começa a trazer informação. Informação sobre coisas que são essenciais na vida delas e elas não sabiam. Por exemplo? Por exemplo, que eu tenho direito a receber essa renda. Eu não estou ganhando. A gente consegue trazer informação, juntar pessoas, fazer com que elas conheçam melhor o seu bairro, terem consciência da sua realidade e aí começar a caminhar. E acho que quando a gente terminou esse 1 ano de trabalho, foi bem isso. A gente deixou as pessoas começando a trilhar um caminho. A gente ficou pelo menos 1 ano a campo, trabalhando, investindo, estudando, fazendo supervisão, olhando essas famílias, escutando. Quer dizer, já existe uma metodologia. É lógico, ela precisa ser melhor trabalhada, ser replicada agora. E a gente, assim, trabalhar em cima disso. Não é uma receita pronta. Não havia tido um trabalho desse tipo antes. Então a gente foi... primeira experiência, né? A gente estava inaugurando todo um processo. Nós já temos algumas práticas. Talvez a nossa metodologia precise de alguns ajustes, né? Algumas transformações, e que eu acho que são específicas de cada região atendida. Né? Então, algumas situações que eu enfrentei, outros técnicos não enfrentaram, porque são características da minha região. Assim como não existe um modelo pronto de família, não existe uma metodologia rígida para trabalhar com elas. Mesmo para um acompanhamento individual, não tem uma cartilha não. Mas algumas dicas são bem legais. A primeira delas é a necessidade de se conhecer muito bem o chão que você está pisando, o território. Conhecer, pelo menos visualizar, passar por algumas ruas, passar por alguns lugares, saber, olha, você vai fazer atendimento nesse lugar. Só que você não precisa conhecer só aquele lugar, aquela salinha onde você vai fazer uma reunião com 20 pessoas. Você precisa conhecer aquele entorno.
E eu peguei as páginas de um guia antigo com outro guia que tinha um outro pedaço, e aí fui juntando, ampliando em Xerox, e aí fiz um mapa assim enorme, grande. E aí eu achei aquele tão bonito que eu falei, eu vou levar no grupo. E levei no grupo. E eu falei assim, vocês sabiam? Vocês sabem onde é que vocês moram? E aí juntas a gente foi achando, olha, minha rua tá aqui. Aí elas foram contando, aqui tá o posto, aqui tá a praça, aqui tá a escola. E aí, assim, a própria construção de território, assim, quem sabia entender o mapa, como é que funcionava o mapa, muitas nunca tinham visto o mapa. Nossa, mas a minha casa tá no mapa. Elas se sentem, assim, tão sem território que parece que nem tá no mapa, né? Então, assim, acho que foi o conhecer o território, ter essa visualização e também visitar. Quem sabe pegar uma liderança de bairro e essa pessoa te contar, olha, esse lugar é legal, esse lugar é perigoso, aqui já aconteceu isso, já aconteceu aquilo, como foi a formação da moradia nesse local. Isso também é muito importante. Questão de moradia, é invadido, não é? Como é que se deu aquela construção do território? Em cada grupo familiar tem sempre uma pessoa que se destaca. Uma pessoa que vai à luta, que quer melhorar as condições de vida da sua família e da sua comunidade. Esse é o perfil do que nós chamamos de representante. O representante é o membro da família que se engaja no trabalho socioeducativo. A sua participação nas reuniões e ações fortalece a sua relação com a família e com a vizinhança. E um grupo familiar fortalecido passa a ser um agente de mudanças da comunidade. A maioria dessas representantes, né, estavam desempregadas ou fazendo bicos, né, bicos de diaristas. Grande parte eram mulheres de idade entre 20 até 40 anos, a grande maioria, algumas mais idosas, que vinham representar as suas filhas. Muitas vezes a gente conseguiu acatar como representante até meninas de 15, 16 anos, porque tinha uma participação ativa na vida familiar. E há também um objetivo nesse trabalho que essa representante seja uma multiplicadora de tudo aquilo que é discutido no grupo. Quer dizer, ela vai partir de uma discussão para ação. E a gente quer que o representante ou o titular consiga trazer, levar alguma coisa da reunião para casa. Você tem alguns representantes que participam mais, que se envolvem mais, que se identificam mais com o trabalho e que por isso as mudanças são mais evidentes. E vários relatos mostraram isso para a gente, que o relacionamento após as reuniões na família tinha melhorado, conseguia lidar melhor com os filhos, com o companheiro. A mudança principal que eu vi nos meus grupos foi voltar a estudar, ficar mais atento aos jornais, na televisão, ou se tinha acesso a um jornal, o vizinho assina o jornal, pede para dar uma lida no jornal, começar a ler mais, a estar mais antenado com as coisas que acontecem. Você percebe que as pessoas crescem e esse diálogo, eu acho que a forma de dialogar é muito, muito importante. No início, às vezes, chega daquele jeito. Aos poucos, você percebe que já vai maquiada, vai com isso, aquilo, um cuidado, uma roupa. Então, a reunião passa a ser um evento. Para uma boa parte. Outra parte, não, é uma obrigação mesmo e não adianta. Mas há um exemplo, assim, que aconteceu num grupo que eu coordenava, que eu considerei, assim, o ápice do trabalho. Foi uma titular que ela chegou a mim e falou assim, eu já estou com emprego, eu não preciso mais do cartão, eu quero ceder o espaço para uma outra pessoa que necessite mais. Além de fortalecer os vínculos familiares e territoriais, a ação dos técnicos deve favorecer a construção de redes sociais. Para isso, tanto os técnicos quanto os representantes devem conhecer os direitos sociais. Capítulo 2 da Constituição Federal. São direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a previdência social, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. A Lei Orgânica da Assistência Social, artigo 1º, assistência social, direito do cidadão, dever do Estado, é política de seguridade social, para garantir a proteção à família, à maternidade, a infância e adolescência e a velhice. É dever da família e do poder público assegurar saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura. Esse
Esse é o rap da comunidade. Uma casa em uma rua, em um bairro, em uma cidade. Dependendo do lugar, muda a dificuldade. É preciso conhecer a sua realidade. Num bar tem violência, no outro tráfego impera. Não tem toque de recolher, como sofre essa galera. Num bairro falta biblioteca, outro sofre com enchente. Tem bairro sem hospital, nem pode ficar doente. Num bairro não tem água, no outro bairro falta luz. Uns não tem nenhuma escola, no outros nem sombra do sul. Muitos têm solidariedade, outros não têm união. Muitos já estão agindo, fazendo tudo em mutirão. Isso é diversidade em cada bairro e região. É uma realidade, é uma situação. É preciso entendê-la pra mudá-la, meu irmão. E o nome desse assunto é territorialização. Territorialização. Uma palavrinha complicada. Ela serve para definir um momento importante do trabalho. Depois de conhecer as famílias e o seu território, é hora de criar grupos e definir locais de trabalho. A gente tinha uma listagem de 1.600 famílias e isso foi dividido por CEP. Então, deu-se preferência à moradia próxima. Isso é fundamental justamente pelo poder aquisitivo. Você vai deslocar alguém, pagar 2, 3, 4 conduções, quer dizer, no final do mês o benefício acaba sendo só para transporte. Tem que conhecer o território, tem que saber qual é o posto de saúde que funciona, qual é a escola que você tem direito, qual é a creche, etc e tal, qual é a rua. Tudo isso é muito importante. No grupo, às vezes, a família começa a faltar. E a gente necessita do endereço, telefone, tudo isso para ir atrás dessas famílias, que a gente faz visitas domiciliares. E por vezes a gente não conseguiu localizá-las. E aí vai buscar cadastro, quer dizer, algumas pequenas falhas, entre aspas, né, não nos possibilitou de chegar a essas famílias. Então é isso também, que entra a metodologia. Quer dizer, como fazer realmente um cadastro inicial que sirva de base para o nosso trabalho. Existem vários tipos de espaços para fazer um trabalho com a comunidade. Igrejas, associações, escolas ou até a casa de alguém pode ser o lugar ideal e seguro para as reuniões. A gente chegou a ter 3, 4 vezes, né, que a gente não teve reunião por conta da violência. Né? Eram grupos rivais que matavam um ou outro traficante que a gente não podia fazer reunião porque a gente não podia entrar naquele local. Assim, das grandes dificuldades, no meu modo de ver, é um local para as reuniões, um local salubre. Se você puder, né, ter um contato maior com as entidades, promover espaços de discussão com essas entidades, elas também se apropriarem dos grupos, eu acho que isso é um ganho muito grande para a comunidade, porque elas podem aprender o trabalho e funcionarem como multiplicadoras também. Uma vez criado o grupo e escolhido o local, é hora de desenvolver uma dinâmica de trabalho com muita conversa. Os objetivos do trabalho nesse momento são inserir a família no trabalho socioeducativo, facilitar a expressão pessoal, reconhecer o território vivido, informar-se sobre os direitos de cidadania. Neste momento, os membros do grupo e os coordenadores devem se conhecer melhor. É o momento de acolhimento, de muita escuta. Uma regra básica é você respeitar, né? Respeitar as diferenças e sempre falar isso pro grupo, que o grupo também tem que respeitar as diferenças, né? Acho que isso é super importante, assim, para começar o trabalho. Então, ninguém é igual a ninguém, tem pessoas que têm estudos, tem pessoas que não têm, então é uma diversidade imensa dentro de um grupo. A primeira coisa é ouvir essas famílias, dar escuta, é não levar algo pronto para elas. Isso é fundamental para qualquer profissional, ou seja, não subestimar a capacidade dessas famílias. Então, a partir do momento que se dá escuta a elas, a gente começa a perceber que há uma potencialidade sim, e devolver isso para elas, fazer esse jogo mesmo, esse interjogo, para que elas percebam e se apropriem da potencialidade. Eu gostava muito de usar jogos, assim, brincadeiras, atividades que provocassem descontração no grupo, porque se por um lado havia uma necessidade muito grande por uma escuta, havia por um outro lado um hábito de que as pessoas que estavam para ouvir essas mulheres, meus grupos eram praticamente 98% de mulheres, elas já estavam acostumadas a não serem ouvidas ou ter o seu discurso distorcido, né? Então, elas iam lá com muito receio, com muita vergonha de se mostrar, e aí, assim, o jogo, ele provocava isso, né? Esse conforto, esse acolhimento, né? A partir da brincadeira, da risada, para que elas conseguissem mesmo se ver como um grupo. Porque o mais difícil foi isso, para que elas se vissem como um grupo. Porque elas eram tão diferentes, mas ao mesmo tempo passavam por situações tão iguais, mas se viam mais como rivais.
O trabalho socioeducativo é interdisciplinar, 2 disciplinas num só lugar. De um lado a psicologia para ajudar o pessoal, do outro a sabedoria do serviço social. A psicologia tem historicamente contribuído muito para o trabalho de grupo, e nesse grupo especificamente do trabalho socioeducativo, ela tem uma contribuição tanto do ponto de vista de quem coordena o grupo, quanto do ponto de vista de quem que faz parte do grupo. O serviço social, do ponto de vista dele, me parece que é o profissional que mais conhece o cotidiano da população. Eu acho que é a profissão que mais sabe do dia a dia, do que é a moradia da população, das condições de vida. Na medida que a gente articula isso com outras profissões, amplia o olhar da psicologia e amplia o nosso no sentido de a gente não perder de vista que, embora a gente esteja trabalhando com propostas coletivas, cada pessoa é única na sua singularidade, na sua subjetividade, e o próprio impacto do trabalho é diferenciado no conjunto da população. Nós tivemos que sair do nosso lugar, para poder, ao conversar com a outra ciência, construir algo juntos. É nesse momento que eu acho que nós pudemos trabalhar interdisciplinarmente. Quando junta serviço social e psicologia, não significa somatória, não é isso, A ideia da interdisciplinariedade, no meu entender, o que a gente foi construindo é quase que construindo um novo saber, uma nova forma de lidar com a população e de falar com a população. Nós podemos construir uma prática de ver a família como um todo, não só do ponto de vista do serviço social, não só do ponto de vista da psicologia, mas como uma família que é fruto dessa sociedade, mas tem uma história, é responsável pela história que ela cria, e é necessário que essa família seja compreendida na sua totalidade. As pessoas não são só emoção, só falta de condições econômicas. Então, na medida que várias profissões comecem a atuar junto, tendo olhares diferenciados, mas ajudando na busca de respostas coletivas com a população, quem ganha é a população e as profissões, na medida que a gente amplia o nosso olhar e o nosso foco de trabalho. A exclusão traz consequências bem fortes na autoestima das pessoas. Como será que anda a cabeça das pessoas que se inscrevem nesse tipo de programa? De alguma forma, essas mulheres se sentem responsáveis, as que eu atendi, pelo insucesso, por todo o insucesso, por todo o drama familiar. 2 participantes que eu tenho certeza que conversaram comigo, elas eram depressivas mesmo, de tomar medicamento e tudo. E a questão das reuniões, o teatro, isso ajudou muito a questão da autoestima, essa motivação, e hoje elas estão buscando estudo. Já deu para perceber que houve uma transformação, no mínimo, de visão de mundo ou de possibilidades. Agora chegou a hora da gente entrar em ação, é hora da mão na massa da socialização, hora de muita conversa e de muita reunião. É hora do coletivo a serviço da aliança, todo mundo muito ativo descobrindo a liderança. É o trabalho social a serviço da esperança. A continuidade do trabalho socioeducativo tem outro momento importante. As pessoas devem perceber os seus direitos violados, superar as queixas individuais e construírem ações coletivas. Os objetivos desse momento do trabalho são apropriar-se do território, ampliar o espaço de socialização, estimular a formação de lideranças, construir ações coletivas relacionadas às políticas públicas. O técnico agora é um agente motivacional dando apoio e monitorando as ações e ideias que a moçada começa a desenvolver. Eu encontrei uma participante do meu grupo, eu comecei a conversar com ela e ela me contou que ela, mais 3 participantes, estavam se juntando para montar uma associação de bairro. Então, assim, na verdade, a gente comentou no grupo sobre a associação de bairro e tal, e aí partiu delas a vontade de querer, e elas estão se encontrando, estão se reunindo e vão montar uma associação de bairro. Existia, assim, o desejo de realizar um trabalho, de construir uma associação de bairro,
mas a demanda prioritária era por geração de renda. Então a gente fez essa parceria com o Sebrae, colocamos as famílias em contato com o Sebrae, eles deram uma palestra, passamos o endereço, para ver se a gente movimentava essa questão do mercado informal e da geração de renda a partir das atividades que elas já desempenhavam, mas com uma assessoria. De mostrar o quanto o mercado informal é importante, que ele faz, sim, uma diferença na economia brasileira e elas se incluírem nisso, não ser um motivo de vergonha, né? Ser pelo contrário, então é a minha profissão, então eu vesti, vou fazer fuxico, eu vou cozinhar. O pessoal de Sapopemba que fez um teatro, montou um grupo de teatro, só as famílias, e fez uma apresentação final do programa de encerramento no dia 19 de dezembro. E hoje esse grupo continua, eles estão estudando, né? Elas estão estudando, estão ensaiando, já conseguiram outros espaços, independentemente do programa, e estão se apresentando. E outro dia eu estava num local, não me lembro exatamente, encontrei uma senhora, falei, mas conheço a senhora? Ela falou, do teatro. Então ela já se reconhece enquanto... E ela usou o termo, sem... Então, hoje eu sou uma celebridade. Eu falei, então é isso. É do teatro. Nesse momento, a socialização no território se fortalece e os trabalhos começam a ter visibilidade. As ações construídas pelas famílias estimulam a articulação com os movimentos sociais da região. O técnico profissional tem um papel fundamental no trabalho social. A sua atuação tem um efeito multiplicador na família e na comunidade. Nessa altura do trabalho, é hora de realizar um balanço das ações realizadas e dos impactos sobre as famílias e os territórios. Isso deve dar uma baita satisfação. Trabalho socioeducativo é uma coisa muito boa. Eu acho que isso é muito importante para o crescimento das pessoas. Que quando eu estiver lá no grupo e quando eu estiver trabalhando, assim, sempre faça com muito amor e, assim, e que seja aberto para que as mulheres vão falar, assim, que seja aberto a aprender, porque com certeza você vai aprender muito. Você estar lá, compartilhar ideias e conseguir fazer com que as pessoas do grupo cresçam juntas. E não é você que está proporcionando este crescimento, você é só um facilitador. Não subestimar essas famílias e a si mesmo, né, essas potencialidades. E tomar um cuidado muito grande com a qualidade e o tipo de vínculo que se estabelece num trabalho como esse. Que ele vá sempre livre de preconceitos, assim, que ele nunca julgue também aquelas mulheres, os participantes. Mas o mais importante no trabalho socioeducativo é você ter a supervisão, o acompanhamento, a supervisão de um profissional de fora, uma visão de uma pessoa que não participa do grupo. Que ele estude demais sobre o bairro em que ele está inserido, que ele não descanse em nenhum momento de cuidar da formação dele, tanto se ele for um estudante como se ele já for formado, que ele estude o tempo todo e tenha o seu porto seguro, seja na equipe de trabalho em que ele está, seja fora, um espaço em que ele possa se colocar, em que ele possa rever a postura dele para chegar fortalecido no grupo e lidar com todas as diversidades que ele vai encontrar. É interessante que todos cresçam e que cresçam juntos. Isso não sei, acho que não é tão difícil assim não. A gente conseguiu fazer. É isso aí. Você que será um técnico terá também esta apostila com detalhes importantes da metodologia e de cada fase do seu trabalho. Ela é uma ferramenta bem útil, mas não é um livro de receitas. A sua criatividade, intuição e vontade pessoal são fundamentais nesse trabalho. Boa sorte. Muita gente ainda pensa que trabalho social é uma caridade. Tadinha da comunidade. Gente que ajuda, mas a coisa nunca muda, fica sempre um baixo astral. Fica só num assistencial. Até que um dia a psicologia e o serviço social formaram um belo casal. E foi nascer um projeto mais dinâmico, direto, mais concreto, mais legal. Pra gente cair na real. Se aproximando das famílias, conhecendo a sua intimidade, de olho na realidade. Seu território, suas carências e problemas e suas qualidades. É um trabalho de verdade. Fortalecendo a autoestima das pessoas e sua capacidade. E a sua diversidade. Essa ideia já deu samba e o técnico é o Bamba trabalhando com emoção. Chega de tanta exclusão. Esse é o samba da inclusão, felicidade na palma da minha mão. Esse é o samba da inclusão, felicidade.
felicidade na palma da minha mão. Esse é o samba da inclusão, felicidade na palma da minha mão. Esse é o samba da inclusão, felicidade na palma da minha mão. Muita gente ainda pensa que trabalho social é uma caridade. Tadinha da comunidade. Gente que ajuda, mas a coisa nunca muda, fica sempre um baixo astral. Fica só num assistencial. Até que um dia a psicologia e o serviço social formaram um belo casal. E foi nascer um projeto mais dinâmico, direto, mais concreto, mais legal. Pra gente cair na real. Se aproximando das famílias, conhecendo a sua intimidade, de olho na realidade, seu território, suas carências e problemas e suas qualidades. É um trabalho de verdade, fortalecendo a autoestima das pessoas e sua capacidade e a sua diversidade. Essa ideia já deu samba e o técnico é o bamba, trabalhando com emoção. Chega de tanta exclusão. Esse é o samba da inclusão, felicidade na palma da minha mão. Esse é o samba da inclusão, felicidade na palma da minha mão. Esse é o samba da inclusão, felicidade na palma da minha mão. Esse é o samba da inclusão, felicidade na palma da minha mão.